Caso você estiver gravando, vai ser super bacana, tá? Tá gravando. Espero que dê tudo certo. Então tá certo. Eu sou a Ana. Eu estou tentando. Vou apresentar para vocês uma pesquisa minha que eu fiz de fanzine na escola. Essa pesquisa começou 10, 11 anos atrás, e de lá para cá, eu sempre tive interesse em fanzine, mas de lá para cá ela foi direcionando o meu percurso na academia. Eu primeiro fiz umas oficinas de fanzine das crianças, depois eu trouxe essa experiência para a pesquisação, aprofundei o olhar no mestrado, fazendo duas coisas ao mesmo tempo, né? Eu estou tentando gastar no celular também para poder ficar olhando para vocês, senão eu fico louca. Mas enfim, e depois agora no doutorado eu continuo pesquisando fanzine, não exatamente fanzine na escola. Eu tenho aqui algumas palavras que são importantes, alguns conceitos que são importantes para mim, né? A escola, liberdade de expressão, a comunicação visual, a questão do design gráfico e fanzine, obviamente. A gente vai falar um pouco de cada um desses conceitos. Então, assim, para a gente começar, essa apresentação começou a partir de uma oficina de fanzine que eu fiz numa escola de ensino fundamental aqui em São Paulo, quando eu fiz um acompanhamento com os alunos para eles construírem a própria publicação, que fosse fruto das suas preferências visuais, que fosse fruto das suas escolhas estéticas, das suas reflexões, e de reflexões pessoais mesmo dos alunos, né? Eu acredito que a partir produzir o próprio material levaria esses jovens, como levou de fato, a refletir a respeito dos elementos de comunicação visual, tanto do ponto de vista verbal quanto do ponto de vista não verbal, e também levaria esses alunos a repensar o seu potencial criativo. Então, sei lá, dando uma organizada melhor no pensamento, né, qual é o resumo? O presente trabalho pretende mostrar o processo de criação e produção de um fanzine dentro do ambiente escolar, elaborado, né, por estudantes do ensino fundamental, eram alunos de 7º ano, uma média de idade de 13 anos, sob a supervisão de uma designer gráfico, que sou eu, sou o Joe, a partir de reflexões que eu ia levando para eles a respeito dos fundamentos do design gráfico. Para mim era importante abordar questões de visualidade contemporânea, né? A importância do alfabetismo visual para uma compreensão mais ampla do mundo, e também, para mim, era importante olhar o papel que o fanzine pode assumir dentro do ambiente escolar. Então, como palavra-chave, além daquelas outras que eu já coloquei na tela anterior, design gráfico, alfabetismo visual, fanzine. Inicialmente, as perguntas que me perpassavam eram essas, né? Eu tenho 56 anos, né? Cresci lendo suplemento infantil, tenho filhos e sempre peguei os suplementos infantis e dava para eles, para a leitura deles, e eu vou percebendo, né? Fui ficando inquieta. Os suplementos infantis entendem as necessidades de aquisição de informação, de cultura, de comunicação das crianças, do público infantil. Uma outra inquietação: a linguagem empregada nesses suplementos atinge a comunicação desejada pelo público propriamente dita, não desejada por quem está fazendo, né, mas desejada pelo público. Quais imagens, de fato, conseguem se comunicar com as crianças, né? E se lhes fosse dada uma oportunidade, essas crianças escolheriam outras imagens diferentes das usadas nos suplementos, que lhe fossem mais pertinentes, ou mais apropriadas, ou mais... que eles dissessem mais, sabe? Fossem mais
pessoais, né, mais apropriadas no sentido de apropriação mesmo, né, não no sentido de que serve para elas, né, mas que eles fossem mais autorais. E aí sim, essa pesquisa vem dessa minha aposta, né? Se for permitida, a criança produz uma cultura viva, uma cultura pulsante, com espírito crítico. Eu entendo que os jornais infantis encartados nos jornais de adultos subestimam a capacidade crítica da criança enquanto receptora e consumidora desse tipo de material. E também acredito muito, contribuir para a formação dos que tenham condições de interferir no mecanismo arraigado da indústria cultural, tanto enquanto produtores, mas principalmente enquanto consumidores, né? A gente entende, eu entendo que a indústria cultural está interessada apenas no consumo passivo, que é imposto como adequado. Outras questões, né, que eu gostaria de colocar aqui na roda para vocês, né? Produzir fanzine no ambiente escolar não é uma prática comum. Na nossa sociedade, as pessoas ainda não se dão conta, por incrível que pareça, da importância do alfabetismo visual, e a gente, né, quem estava na aula na semana passada, né, a gente abordou essa questão, né, a gente por incrível que pareça, não fala da importância desse alfabetismo visual para o melhor entendimento do nosso mundo. E eu sei que a gente está falando dentro da universidade, né, dentro de um programa de design, mas continua afirmando, o design gráfico continua subvalorizado. Não sei em que nível a gente pode determinar isso, né? Mas eu acredito nisso, ele continua subvalorizado, apesar de estar presente na nossa vida cotidiana. O design, eu sempre tenho a impressão, quando eu saio das minhas bolhas, que ele parece como se fosse, parece para outras pessoas como se fosse um entendimento para poucos. Nos círculos que eu transito, não, mas eu transito no círculo de designers, então, né, mas para o grande público eu ainda acho que ele é pouco valorizado. Esses são alguns jornais do Amorim Lima. A escola onde eu fiz essa oficina é uma escola chamada Escola de Ensino Fundamental Desembargador Amorim Lima, é aqui no Butantã, em São Paulo, zona oeste de São Paulo. Então, quando eu entrei quando eu comecei a fazer oficinas com os alunos, esses eram os jornais que eram publicados pelos alunos, né? Eles produziam texto, produziam algumas imagens, mas tinha um adulto ali organizando visualmente esse material. Claro que é um processo partilhado com eles, mas era sempre um adulto organizando o material. E aí, sei lá, eu vou apresentar alguns conceitos. Vou apresentar alguns conceitos que eu acho que é importante para a gente mostrar aqui nessa apresentação, porque para a gente, né, entender de quais conceitos eu estou falando, quais conceitos direcionam a minha trilha, né? Falando de design gráfico, e o design gráfico enquanto uma especialidade da grande área, né, que é o design, não é possível fazer uma síntese, né? É sempre um exercício de escolha. O design também não tem uma definição única, portanto, o design gráfico, né, ele não tem também, ele partilha dessa não definição única, e não pode, a gente não considera que ele é um evento de evolução linear na história da humanidade. Na verdade, outros conceitos também não são lineares, né? A linearidade é uma coisa que a gente usa para tentar organizar o nosso pensamento, mas ele tem conceitos não lineares, digamos assim, e isso é muito presente na definição de design e, portanto, de design gráfico igualmente. De toda maneira, existe uma associação dos designers gráficos. Vamos lá. Oi? Alguém tá com o microfone aberto, please?
vamos lá, design gráfico, a Associação dos Designers Gráficos define que o design gráfico é um processo técnico e criativo que utiliza imagens e textos para comunicar mensagens, para comunicar ideias e conceitos com objetivos comerciais ou de fundo social. Eu gosto muito dessa definição, né, porque ele já coloca de cara, né, objetivos comerciais ou de fundo social, comunicando mensagens, ideias e conceitos. A gente pode entender o design gráfico com 3 grandes funções básicas, né, basilares: identificar, informar e apresentar. Identificar, dizer o que é alguma coisa, de onde ela veio, né, qual a identidade disso. Informar, indicando uma relação de umas coisas, de um tema, de um assunto, ou dando uma direção, dando uma posição, dando uma escala, por exemplo, né? Mapas, por exemplo, está informando, diagramas, né? E apresentar e, portanto, promover, onde o objetivo principal é prender a atenção, tornar a mensagem inesquecível. Por exemplo, pôsteres, anúncios, algo desse tipo, né? São 3 grandes funções que a gente entende do design gráfico. Ainda falando dessa grande área, né, que é a nossa grande área, alguns estudiosos consideram o design uma atividade própria da modernidade, né? Essa definição, a definição do design e, portanto, do design gráfico, ela é recente, né, na história nossa, né? O design gráfico está relacionado ao que é escrito, ao que é desenhado, ao que é grafado, eu gosto muito desse termo, ao que é marcado sobre alguma superfície. E eu também acredito nisso. O design gráfico faz parte da cultura e da economia de todo o nosso mundo contemporâneo, né? Ele está presente no dia a dia da maioria de nós. Design é uma linguagem usada para comunicar. Essa linguagem é uma gramática versátil, está em constante mutação, e seu vocabulário está em contínua expansão, né? Penso que é possível dizer que o design é, portanto, comunicação e educação. Ele tem essa mistura de conceitos. Eu trouxe aqui uma frase que eu gosto muito do Ferlauto, né? Um designer brasileiro que nos ajudou. Design gráfico é como um poeta, trabalha o verbal, mas também com as formas, os sons e as rimas. Sempre se utiliza do verbal e do visual. Acho que essa frase do Ferlauto combina com essa última aqui, né? Design, dessa última frase dessa. Então, falando dessa frase do Ferlauto que tem a ver. Design é, portanto, comunicação e emoção, né? Para o Ferlauto, que é um grande designer brasileiro, design gráfico é como um poeta, trabalha o verbal, mas também com as formas, os sons e as rimas. Sempre se utiliza do verbal e do visual. Quero falar com vocês também uma questão da expressão visual, né? Que a gente tocou, né? Quem estava presente na aula da Ana May semana passada, a gente já conversou um pouco sobre isso. A expressão visual significa muitas coisas em muitas ocasiões e para muitas pessoas. A comunicação por meio de mensagens e elementos visuais é um grande guarda-chuva chamado comunicação visual. De fato, ela está presente na nossa vida desde sempre. O homem sempre buscou se expressar também através de imagens, seja elas símbolos, marcas ou desenhos. Eu gosto muito desse destaque. Desenho enquanto entidade em estado puro não existe. O desenho é uma atividade exclusivamente humana, sem manifestação semelhante na natureza. Eu acho isso incrível. E acredito que todo mundo aqui também compartilhe dessa questão. Mas essa é uma grande pergunta, né? Quantos de nós realmente veem? Quantos conseguem perceber, compreender, contemplar, observar, descobrir, reconhecer, visualizar, examinar, ler, olhar, enfim? Quantos de nós podem ser considerados indivíduos visualmente alfabetizados? Né? Na sua questão mais básica, é a capacidade de entender o que está sendo visto em uma imagem. Esse conceito de alfabetização visual pressupõe a compreensão da manipulação visual e da apreciação estética dos meios visuais de comunicação.
com uma promessa de uma compreensão mais ampla, né, das informações que estão atreladas a essa imagem, das experiências, no sentido de amplificar significados, deixando a gente menos passivo, né, nas questões visuais que nos atingem. Significa que o alfabetismo visual é uma inteligência visual, né? É possível dizer que o alfabetismo visual significa uma inteligência visual. Aqui eu faço a minha reverência a Donis Adondes, na qual eu sou formada desde a minha graduação na FAAP. A alfabetização visual, a educação visual é necessária desde sempre, desde a primeira infância. Ao mesmo tempo, a gente precisa compreender que ele não é entendido como... O alfabetismo visual não é um sistema lógico e preciso como é o sistema da linguagem verbal. Ele responde com outras lógicas, né? E toda imagem, também gostaria de destacar o seguinte, toda imagem é eloquente. As formas, as cores, as texturas, elas se articulam, se misturam, se combinam, vinculam significados que muitas vezes estão impressos na cabeça da gente, né? Quem está vendo de uma maneira profunda, às vezes, possível dizer, até mais profunda do que os textos verbais. E eu acho que é uma responsabilidade de cada um de nós se equipar adequadamente para compreender as imagens, o que elas são e o que elas estão comunicando. É da vida da gente, né? Entender um pouco esses desafios. Os meus colegas aqui da Embi Morumbi já viram eu falando de fanzine, mas trago aqui, né, uma definição formal de fanzine. Originalmente, ele é a contração das palavras inglesas fanatic, magazine, a revista do fã. Eu vou ter que sair aqui para ver Renata 7. Perdão, gente. Para autorizar a entrada da Renata. E voltando para a minha apresentação, em geral, o fanzine é visto como uma revista ou um jornalzinho que tem a sua linha editorial, o seu conteúdo e a sua distribuição feitos de maneiras independentes. De modo geral, a produção é artesanal, a tesoura e a cola costumam ser tão importantes quanto um programa de edição de textos ou uma copiadora. Às vezes mais, às vezes menos, né? Eu acho que cada vez mais o programa de edição de texto está adquirindo uma presença muito maior do que a tesoura e a cola, mas a produção continua sendo artesanal. Eu tenho aqui alguns materiais para mostrar para vocês depois. A maioria dos fanzines é impressa ou xerocopiada. Ainda existe essa imagem da foto da xerocopiada, né, do ato de xerocar em papel sulfite por conta do seu baixo custo, e é distribuída de mão em mão ou pelo correio. Em pleno 2023, a gente ainda faz isso. Está aqui o Gazi que não me deixa mentir. Depois ele vai poder falar se é verdade isso ou não. Fanzine também, do ponto de vista do design, né, do ponto de vista, também pode ser observado como um objeto gráfico, né, cujas formas e processos faça você mesmo, que é o tal do it yourself, fornece uma parcela de compreensão da cultura popular que nos circula. O fanzine muitas vezes é produzido por um editor solitário ou um grupo pequeno de pessoas que mistura as suas próprias referências ou preferências visuais a algumas regras de design que estão ao alcance de todos nós. Existe, por conta disso, dessas possibilidades de experimentação, a gente pode entender que a gente se sente mais desimpedido dessa autocensura que a gente tanto percebe no mainstream. As linguagens visual e verbal que o editor usa para alcançar o leitor dizem muito a respeito da identidade, tanto de um quanto de outro, porque tem a ver com os grupos, né, que circulam ao redor do fanzine, propriamente dito. Opa! Cadê? Uma folha em branco, gente.
Recentemente os fanzines migraram para a internet, não tão recentemente, né? Mas, enfim, a gente teve um boom de e-zine, que a gente começou a chamar de e-zine. A internet, com certeza, inaugurou um novo capítulo na história dos fanzines, né? Os fanzineiros passaram por cima dos correios, da cola, da tesoura, do custo, né? Do alto custo, baixo custo, não importa, e estão podendo produzir um fanzine ou um e-zine praticamente de graça. Não é exatamente de graça, porque a gente troca o custo de uma coisa. Quem mais pediu para entrar aqui? Para mim está normal, Camila, não é? Eu vejo algum apito aqui, eu vou ver o que é, né? Cadê? Volta para a minha apresentação. Houve já, há uns anos atrás, uma certa preocupação que os e-zines substituíssem os fanzines em papel. E da mesma maneira, né, que a televisão não acabou com rádio, as revistas não extinguiram o jornal, o cinema não acabou com o teatro, os e-zines não substituem os fanzines de papel. O papel claramente tem uma relação de amor tátil, do tanto que a gente pega na mão, e tem um lugar nas mãos dos leitores que apreciam as possibilidades gráficas que só a celulose permite. E aqui eu vou fazer uma piadinha que eu não resisti, né? Trago aqui para partilhar com vocês. Todos os amigos estão curtindo a febre do disco de vinil. Se gostam tanto de coisas ultrapassadas, por que não abrem um blog? Essa piada, não sei nem se já ficou velha, né? Porque hoje ela já esteve velha, já esteve atual, já voltando a ficar atual novamente, né? A gente percebe um boom de pessoas voltando a fazer blog. E eu também percebo, do ponto de vista do fanzine, um boom de pessoas fazendo fanzines, e fanzines de papel, não exatamente e-zines. E aí a gente chega no nosso assunto, né? Fanzine na escola. Vou trazer uma citação da Ioneide, é uma professora, ela está no Nordeste, eu nunca sei, não lembro que estado que ela está. Prática zinesca, daqui a pouco eu lembro. Os gatos também têm condição de depois lembrar. A prática zinesca veicula formas de aprender, construindo e reconstruindo saberes que potencializam o poder de intervir como sujeitos pensantes no meio sociocultural de cada um. Lembro vocês que no Brasil há pouca bibliografia a respeito do uso de fanzine na escola, já houve menos, hoje tem mais, né? A gente, de fato, a gente tem percebido um boom maior de fanzines, e fanzines também na escola. Vamos ver. Alguém quer participar? A Camila saiu. Voltei, volto aqui para vocês. Ana? Oi. Eu coloquei no comentário ali, quando você falou, a Ioneide, ela é do Piauí. Ela está no Piauí. Tá? Isso mesmo. Eu não vou lembrar. Conto com a sua lembrança, porque eu, de fato, não vou guardar, não guardo isso. O fanzine na escola, apesar de ter um uso já maior, né, da época que eu comecei a pesquisar para agora, tem um uso maior, mas ainda para muita gente é encarado como uma atividade do mundo alternativo. Ao mesmo tempo, o fanzine ainda para muita gente é classificada como uma fonte não confiável de leitura, mas ao mesmo tempo é urgente que a escola contemporânea, que todos nós temos um olhar mais atento para novas práticas que sejam capazes de estabelecer outros diálogos com os alunos, né? Não cabe mais o ensino como apenas uma transferência de conhecimento, né? Então, o fanzine é esse lugar que possibilita um outro tipo de construção e um outro tipo de despertar de senso crítico no meio social dos alunos. Não existem regras pré-estabelecidas quanto a parte do projeto gráfico para se fazer um fanzine na escola, mas é necessário apontar que a gente, para fazer fanzine na escola, demanda atenção, demanda leitura, demanda discussões entre os membros da equipe,
desculpa, que podem ser chamados de editores, demanda fazer escolhas. Trabalhar com fanzine permite que os estudantes, os alunos, assumam um papel de sujeitos na construção de valores éticos e valores estéticos. Não é só fazer um jornalzinho, né, cortando e colando, mas é observar o que este fazer vai provocar nos alunos em termos de pensamento crítico e o quanto isso pode significar para a prática do aluno e também do professor, e possibilitando repensar o aprendizado. Uma outra frase que eu gosto bastante é a utilização de qualquer recurso que seja de fácil acesso é uma das forças evidentes da produção do fanzine, quando a intenção é proporcionar fluxo a uma necessidade de se expressar. Isso serve para o ambiente escolar, mas serve também para muitos outros ambientes onde o fanzine tem espaço e tem lugar. E aí eu vou mostrar para vocês fotos da experiência com os alunos do Amor em Lima, né? Durante o processo, era um encontro uma vez por semana, eu fui tirando fotos, fui registrando, porque eu achei que era sempre muito, muito rico esses encontros, e vou mostrar aqui para vocês parte desse processo, né? A gente tem 2 fotos dos alunos, eu tenho um livro aqui que eu gosto muito, Grazi conhece, já mostrei para a Ana May também. É um livro que é uma coletânea de uma inglesa. É um livro só de imagens, né? Ela passou alguns anos da vida dela coletando fanzines e organizou em 6 grandes capítulos, né? Inicialmente por décadas, mas depois também tem um capítulo específico de fanzines femininos, fanzines desenvolvidos por mulheres e exines, né? Então, depois eu posso mostrar o livro para vocês. Então, eu levei esse livro para os alunos e, ao mesmo tempo, por exemplo, partilhei essa imagem da direita, era um texto que eu preparei para eles, para estimular, né, explicando o que era fanzine, para que eles pudessem levar em casa, para que eles pudessem refletir, para que eles pudessem ter um conteúdo guardado, ter um conteúdo material também, pudessem levar para casa e tudo mais. Essas são fotos do Amor em Lima. Amor em Lima é uma escola estadual, né? Aliás, perdão, uma escola municipal. A gente às vezes fazia encontro na biblioteca, que são as fotos da direita. Às vezes a gente fazia encontros no refeitório, que na verdade é um ambiente aberto, né? Era onde as crianças não tinha mesa livre, a gente encontrava ali. Não precisa, né, em termos de material, também não precisa de muito. É basicamente papel. Né, no processo de fazer é papel, caneta, ali, lápis, régua, não tem muito mais, não tem muito mais sofisticado. Eu levava, né, quando a gente chegava na fase de montar os fanzines, eu levava revistas, levava tesouras, levava cola, né, eles também, alguma coisa eles levavam, mas eu também já providenciava esse material para eles. Essas são 2 fotos com os alunos na biblioteca também. Eu sempre dei muita informação para eles, né? Levava livros, deixava eles consultando, explicava qual que era e a gente tinha uma programação também, né? A cada encontro, né? Tinha uma construção ali pedagógica também. Esse papelzinho laranja ali na primeira foto era provavelmente um material, um texto que eu estava levando para eles. Enfim. Quem mais está pedindo alguma coisa? O Fábio Permiti, volta aqui. Volto para a minha tela. Aqui é um textinho do Ricardo Azevedo, que eu gosto bastante, né, dentro do livro. O que tem dentro do livro? E na imagem da direita, era uma das atividades que eu propunha para os alunos, né? Falando um pouco de linguagem verbal, linguagem não verbal, como é que a gente consegue fazer, né? Como é que a gente consegue representar esse texto do Ricardo Azevedo através de uma linguagem não verbal, né? Não usando as palavras, né? É possível, com imagens, representar, né, desejo, vontade, projeto, trabalho, fracasso, estudo, ensino, né? Eram provocações que a cada semana eu ia fazendo alguma provocação para os estudantes. E aqui mais fotos
deles, com revistas, com livros que eu tinha acesso. Eu faço produção gráfica, né? Então eu tenho muito... Quem é Ângelo Soares? A gente conhece o Ângelo? Vou deixar o Ângelo entrar. Deixa eu ver se tem gente aqui que a gente não conhece. Acho que não, né, gente? Volto para minha tela. Um minutinho. Então, como eu estava dizendo, às vezes eu levava revista, às vezes eu levava material impresso, né, que eu trazia das gráficas, com imagens coloridas para eles criarem. E muito, olha a imagem aqui da direita, né, que tem colagem e tem intervenção gráfica também a partir das provocações que eu fazia com os alunos. E além da colagem, né, tinha trabalhos autorais dos alunos, né? Linguagem verbal, não verbal, textos ou não textos, enfim, a gente tinha uma coisa, né, uma provocação e um respeito ao próprio material produzido pelos alunos. É muito interessante que muitas vezes os alunos pegavam a régua e faziam linhas. Eu sempre entreguei papel sulfite sem pauta para eles, né? Então, os alunos, no começo, principalmente, eles tinham muita dificuldade de trabalhar com a folha sem pauta. Então, às vezes, eles faziam as suas próprias linhas, ou às vezes eles pegavam essa segunda imagem, por exemplo, o menino está desenhando na folha do caderno, porque tem pauta, né? E aí, aos poucos, a gente vai conseguindo fazer com que eles tenham orgulho do trabalho, né? Tenham orgulho da própria produção, né? Façam um desenho, façam uma colagem. Essas da fada, eu sempre achei isso muito, muito bacana, mas é sempre um processo, né? É sempre uma conquista também dos alunos, né? Uma apropriação dos alunos. Trabalhar só com letras, trabalhar só com papel, trabalhar, né, fugindo um pouco da linguagem verbal, trabalhar um pouco com a imagem. E trabalhar com a imagem com que eles têm de acesso ali e transformar aquilo porque eles querem comunicar, né? É sempre um grande desafio. Esses alunos, já tem um tempo já que eu fiz essa oficina com eles, já estão todos adultos e todos já na universidade, inclusive. Mas nessa época eram todos piticos. Foi um semestre inteiro com esse trabalho com eles. Aqui essa imagem da direita, biografias, né? Cortar letras, né? Às vezes não estou achando um S, então corta o S que não está publicado, não está impresso, faz o seu próprio S, né? Faz o seu próprio I, faz o seu próprio, né, Game Mania, né? Faz o seu próprio G que não está achando a letra. Eu estou nesse cantinho aqui nessa terceira foto. O jornal dessa escola, o fanzine dessa escola era Mori Lima, né? Eles batizaram de Fanzirim, que era o fanzine do Amorim. E essa é a capa de um deles, da primeira edição, né? Que era uma colagem, letras construídas por eles, às vezes recortadas de outros impressos, às vezes criados às vezes criada a própria letra. Uma turma que teve, olha só quantas matérias, né? 12 páginas. E, por fim, eu compartilho com vocês algumas reflexões, né? Saber interpretar e organizar as informações presentes em uma imagem é fundamental para que a gente consiga atingir um nível eficiente de comunicação, né? Ressaltando numa imagem extremamente imagética, como é a sociedade que a gente vive hoje. Eu entendo que os exercícios propostos, os resultados gráficos eram incríveis,
Mas, de fato, como eu já disse, alguns alunos têm dificuldade ou têm relutância para manejar imagens e textos nesse mesmo espaço proposto, e no começo eles tinham uma dificuldade de ação, né? Eles não estavam acostumados dentro do universo escolar, dentro do ambiente escolar, né? Com essa liberdade que a gente fala, não, vamos fazer um jornal da maneira que você quiser criar, da maneira que você quiser comunicar. Alguns desses alunos tinham muita dificuldade. E mesmo sendo o Amorim Lima a escola que é, porque é uma escola que dá muita autonomia para o aluno. Eu fico imaginando numa outra escola ainda mais engessada, mais alunos teriam mais dificuldades para lidar com esse material. Compartilho aqui com vocês outras imagens produzidas nas oficinas. É a primeira imagem, por exemplo, Make Me Happy Forever, devia ser, né? A gente escreveu Forever, da influência, né, da língua inglesa, né? Sabe lá que música eles estavam ouvindo naquela ocasião, We Love Movies, mas eles têm uma criação interessante, de toda maneira. Muitas mensagens atreladas ao mainstream são comunicadas de maneira tímida. Num primeiro momento, eles quase que não acreditam que são capazes de fazer um trabalho desses, mas no decorrer do processo, eles vão produzindo, quanto mais eles produzem, mais eles vão se apropriando e se orgulhando disso. Isso que é bacana, né? Isso que é interessante, isso que é importante perceber, né? O papel do adulto, ou o meu papel enquanto professor ali naquele momento, né, ou qualquer outro professor, não é interferir na finalização do fanzine, né? Não é impor nenhum tipo de olhar. O papel do professor é o de facilitador desse processo, né? Outros fanzines podem e devem ser feitos, outras oportunidades para exercitar um raciocínio gráfico visual devem acontecer, porque, de novo, a comunicação visual está presente na vida de todos nós. Minha, enquanto adulta, deles, enquanto alunos e o resto da vida, né? Então, olha só, mais, né, a construção da estrada usando a palavra estrada. A construção do vai, depois vem, é um exercício de uma apropriação do próprio aluno. O trabalho com fanzine permite que os alunos assumam um papel de sujeitos nesse processo de compreensão e construção de valores estéticos. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, né? Os fanzines organizam significados através da sua forma e do seu conteúdo. Eles são objetos gráficos extremamente pessoais. Eu tenho aqui alguns fanzines que eu posso mostrar para vocês também. E se prestam a se relacionar com o meio social, né, de uma maneira muito autêntica e verdadeira. Mais autêntica e mais verdadeira do que uma revista feita por terceiro. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. E, por fim, o design gráfico é uma potente ferramenta de comunicação e pode auxiliar crianças a ter uma voz mais ativa, a ser produtoras da sua própria cultura. Observar o processo como um todo desses alunos do Amorim Lima me faz compreender com mais profundidade essa questão, né? Eles começam de uma maneira muito tímidas, muito tímidas mesmo, e eles terminam o semestre muito mais cientes e orgulhosos da sua própria produção. Mais exercícios desse material, desses alunos, desse semestre. Por fim, fazer fanzine é entender que existem muitas maneiras, inúmeras maneiras de se coletar texto, de se selecionar imagens, de se montar uma publicação. Fazer fanzine dentro do espaço escolar é compreender que essas muitas maneiras, elas produzem experiências significativas. Os estudantes se apropriam, os alunos se apropriam das suas ideias, dos seus textos verbais, das imagens que eles escolhem. E eles percebem com mais clareza as possíveis leituras que podem fazer desse material coletado. Ou seja, eles assumem o papel de criadores e assumem o papel de consumidores da sua própria cultura. Porque eles pegam esse fanzine e eles partilham com os seus colegas. Então ela começa, esse material deles amplia
imensamente o significado dentro da comunidade escolar. Disse que uns pensam, outros agem, mas a verdadeira condição do homem é a de pensar com as suas mãos. Se vocês, muitos de nós, sequer conseguem, eu, por exemplo, sequer consigo falar, pensar, fazer uma apresentação se eu estiver com a minha mão presa, e fazer fanzine, ele também está dentro desse contexto, né, desse fazer. Trouxe aqui 3 exemplos muito pensados, mas a gente tem muito mais, são exemplos até já mais antigos, mas a gente tem muito mais, eu percebo com o Gaza nesses últimos anos, né, a gente tem muito mais exemplos de fanzine na escola. Aqui o fanzine é mais numa atividade de terapia ocupacional, que vai desenvolver habilidades como criatividade, como coordenação motora fina, porque tem recorte, percepção visual, autonomia, expressão e crítica, no sentido de socializar, de entregar dentro da terapia ocupacional, tá auxiliando a reabilitação física e psicológica das pessoas que estão presentes na nossa oficina. Eu vou mostrar uma foto de uma atividade proposta dentro do curso de terapia ocupacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, olha só, é entregue para os alunos, né, material, papel A4, cola, tesoura, e existe uma análise de equipamento, existe toda uma compreensão de qual vai ser o procedimento, quais são as distribuições, quais são o que é preciso perceber de coordenação motora, quais são os efeitos psíquicos, quais os efeitos sociais que existem a partir dessa atividade. A gente acha que fazer fanzine é simples, e é simples, mas ele pode ter por trás muitos objetivos a serem alcançados. Olha lá, fotos dessa oficina na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foto das pessoas e foto de uma parte dessa produção. Fanzine e o ensino de português no ensino fundamental numa outra escola aqui em São Paulo. E a sua própria divulgação dentro de um exine, né, de um blog, né, da própria escola municipal. Outras produções, né, Fanzine Sombrio, Mundo do Esporte, vários fanzininhos aqui na última foto, Mitozine é um bom nome, né? A pessoa lá, em 2013, já tinha o Mitozine, esse era o visionário. Ensino médio, manual da Rede do Saber da Secretaria de Educação. Ensinar a ler e a produzir fanzines é permitir que os alunos criem e estabeleçam um diálogo que normalmente não lhes é garantido. É permitido ter voz no contexto de ensino-aprendizado a partir do seu próprio universo cultural. Desculpa, gente. Então, assim, fanzine no ensino fundamental, fanzine na universidade, fanzine no ensino médio, fanzine em tudo quanto é lugar. Depois eu posso partilhar essa sugestão de bibliografia aqui com vocês. São 6:05. Eu tenho, não sei como é que a Ana May quer conduzir, se quer parar, abrir para conversa. Eu tenho uma proposta de fazer, eu queria mostrar alguns fanzines aqui para vocês, e eu tenho uma proposta de produção de fanzine aqui com a turma, se vocês toparem. Mas não sei como é que a Ana May quer fazer com relação a isso. A minha outra telinha, deixa eu mostrar só para vocês entenderem. Depois daqui, eu ia propor que a gente fizesse um biographic zines. O Gazi, que está aqui, sabe muito bem, ele já fez esse tipo de biographic zine, que tem a ver com as histórias de vida. O professor Elídio não está mais entre nós. Mas essa era uma propostinha que eu queria fazer, aqui é um jeito de cortar, que eu quero mostrar para vocês, mas queria saber de vocês se a gente abre para conversa, mostra aqui, se a gente faz o intervalo e depois faz a oficina. Você quer conduzir isso, Ana May?
Eu acho que está todo mundo esquentadinho. Eu acho que você podia partir para o fazer. Depois a gente conversa. Eu acho que depois, no fim, a gente deixa um pequeno espaço para o Gazi, porque eu queria ouvir de Gazi como anda, qual é o estado da produção de zines, entendeu? Porque eu vi com muita alegria outro dia que existem dois lugares, uma espécie de bancas de jornal, que são bancas de fanzine. Eu fiquei tão entusiasmada com isso, porque isso é um estímulo às pessoas se comunicarem, né? Além da comunicação tão bem-vinda, tão badalada das redes sociais, mas essa não morrer, esse tipo de comunicação não morrer. Né? A comunicação mais pessoa a pessoa, porque o Zine permite isso, você entrega a pessoa do material. Então, eu acho que o Gazi podia falar agora, né, Gazi? Porque depois a gente, se o Gazi tiver, porque o Gazi tinha um compromisso, né, Gazi? Então, Gazi, você fala agora e depois a gente faz a oficina. Se ele continuar com a gente, a gente já libera ele. O que você acha? Eu acabei pré-cancelando o compromisso, porque eu vi que é mais né? Deixei para outro dia. Mas, respondendo a Ana rapidamente, eu já fui nas duas bancas, né? A Tatuí Sim. e a Curva. São bancas que trazem trabalhos... Vocês estão me ouvindo bem? Tá dando uns cortes aqui. Não, está bem, né? Sim. Tanto as bancas como as feiras de produções independentes, de publicações independentes que estão percorrendo o mundo e o Brasil, estão trazendo edições independentes, livros de artistas e fanzines. E muitas vezes eles não têm mais esse nome. O fanzineiro que faz um trabalho mais próximo do artístico, ele se denomina apenas zineiro, fala que seu trabalho é zine, e a minha pesquisa de pós-doutorado foca isso, mas dá o nome de artezine, porque no exterior o nome artzine já é usado também. Então, seriam os fanzines que têm um viés artístico, tanto na concepção temática, que é de vanguarda, ou algumas coisas que a Ana mostrou que são diferenciais, também no formato e no material empregado. O material utilizado pode chegar a virar um objeto zine até. Eu dei o nome de objeto zine, mas são artezines, né? Então, eles chegaram ao status artístico nesse período atual. Eles evoluíram, se desenvolveram e têm agora um viés artístico também. Assim como tem o artista plástico, o artista gráfico, o designer, o artista que é gravador, ele faz xilogravuras, litogravuras, e tem o zineiro, o artezineiro, que faz os seus zines de uma maneira próxima do que um gravurista faz. O gravurista, por exemplo, imprime uma tiragem de 40 xilogravuras, enumera cada uma e as assina e elas são originais. O artezineiro tem feito isso também muitas vezes. Ele imprime uma tiragem de 50 exemplares, ele enumera um por um e as assina. E nessas bancas que a Ana mencionou, a Ana May, eles podem ser lançados e até vendidos lá. Em geral, a proposta não é lucro, a proposta é realmente um trabalho de divulgação artística. Mas ele vende o trabalho, o artezine é um pouco mais caro porque demanda mais tempo, mais trabalho, mais material, mais custos. Então, ele faz essa venda. Mas, às vezes, ele faz uma troca também. Os fanzines mais baratos xerocados, que é o que eu faço, eu costumo fazer tiragem aqui e disseminar pelos correios e nos eventos gratuitamente. Mas eu os ponho às vendas quando vou em evento, né? A gente entrega, faz pelo correio, troca. Isso ainda faz em 2023, né? Também. Eu tenho uns que eu recebi, depois eles estão... Tá lá na sala, vou ter que pegar. Bom, tem uns mais próximos deste artezine aí que eu mencionei, né? A própria Ana Basaglia também trabalhou, né, na nossa disciplina com essa questão, né, do artístico, né? Daquele artezine que não é um formato
meramente simplório. Eu mesmo fiz um, que o meu é simples, só que ele tem todas as gravuras que eu fiz na época da faculdade da FAP, estilo, metal. Então eu compilei num fanzine artístico as minhas artes em gravura. Então assim, a concepção do fanzine é diferente porque ela faz com que você possa imprimir e ter uma fotocopiagem, uma reprodução grande, mas não muito grande, porque você não é uma editora. Você pode até ser uma editora pequena, a Marca de Fantasia, a própria Ana Basaglia tem a editora dela, mas o conceito é próximo não, o conceito é igual a não visar lucro. Ele é ela é uma produção e uma revista de partilhamento. Ela tem uma visão, a mente do ser humano que faz um fanzine sabe que aquela não é a profissão dele, aquela é o paralelo da profissão, é o paratópico da profissão, que faz com que a mente dele saiba que há compartilhamento de ideias e de arte num mundo que se tornou apenas consumível e de vendas, né? Então, é como se a mente humana tivesse criado uma brecha para lembrar que nem tudo que se criou foi por esse caminho de comércio, nem tudo é comércio. Há produção que é apenas de divulgação, disseminação e troca de ideias. Fazendo um paralelo dos gregos que faziam passeios filosóficos, né, parapatéticos que eles chamavam, acho que peripatéticos, né, que eles passeavam filosofando. É simplesmente isso. O fanzine, ele é uma criação mental que desfila aquilo que você tem de ideias que você nunca reproduziria de outro jeito, a menos em sonhos ou conversando com as pessoas, mas você traz ele com as mãos, né, que a Ana mencionou, a Ana Basaglia, você traz ele palpável, viável, visível para os outros também saberem que você tem essas ideias e os outros também trocam essas ideias, né? Esses conceitos todos que eu estou jogando são conceitos que eu fui desenvolvendo no meu pós-doutorado, que está quase finalizando, mas falta eu escrever, porque realmente o fanzine, o artzine, o zine, ele não tem a premissa oficial das publicações, ele é paralelo a isso. Ele existe sem existir. Então, muita gente ainda desconhece e vai continuar desconhecendo, embora a escola possa conhecer cada vez mais, né? Mas sabendo que o viés não é para se tornar um profissional que vai fazer vai ser, como é que chama, aqueles coaches, né? Que vão treinar o outro para depois ele fazer fanzines a rodo e ganhar dinheiro. Aí, por que não? Porque aí vira uma revista. E revista existe oficialmente, ele pode fazer uma revista. Aí já sai do âmbito filosófico do fanzine, filosófico simbólico do fanzine. Se você quer fazer uma revista para vendagem, você pode. Um jornal, você pode. Mas o fanzine, ele está em paralelo a tudo isso, sem visar o lucro, né? Então ele tem esse trabalho intenso de criatividade. A criatividade é mais solta aí porque não tem cerceamento de ideias também. Você não tem um editor que vai te boicotar ou vai te cortar ideias. Você vai fazer aquilo que você tem no seu âmbito e no limite que você tiver de criatividade e o financeiro de produção, né? E de técnica também, né? E técnica de acesso também à técnica ajuda, também, de material. Técnica mais, também. Né? Você vai aprimorando. Né? Posso fazer uma pergunta? Sim. Antes que todo mundo... existe um debate, né, sobre o que é, se é livro de artista ou se é fanzine. Sim. Ou se é zine. O que você acha a respeito? É o métier do autor. Se ele é da área das artes e conhece os livros de artista, para ele vai parecer livro de artista. Se ele está na área dos artezines, ele sabe que aquele que ele está produzindo parece um livro de artista, mas é um artezine. Essa diferença eu presenciei numa banca de defesa em Goiás, onde eu estava. Um da banca conhece o livro de artista, mas não conhecia o artezine, conheceu através da tese da pessoa, né? E aí ele colocou isso para mim, ele falou, para mim isso é um livro de artista. E a outra pessoa e outros membros da banca falaram, mas para nós é um artezine. Não é algo que você vai definir de uma forma em que há erro. Não há erro. A definição é do métier. Agora, se o outro da área das artes, que conhece os livros de artista, passar a conhecer os artezines, vai entender que a filosofia
dos artezines tem algo um pouco diferente do livro de artista. Essa filosofia que acompanha o fanzinato desde o início, que é uma produção em paralelo, sem visar lucro, como um hobby, como uma paixão do criador. É algo assim, mais ou menos. É o problema do borrar fronteiras, né? Eu tenho um grupo de estudo de 6 arte-educadores de diferentes universidades, de 5 diferentes universidades, e que a gente chama Borrando Fronteiras. Era exatamente a gente vive um momento, os seres humanos são muito classificatórios, e nós, nos últimos anos, fomos muito influenciados pelos Estados Unidos, que os americanos são mais classificatórios ainda do que os europeus. E a gente seguiu por essa trilha da classificação. E hoje a desmontagem das classificações, borrando as fronteiras das diferentes mídias e dos diferentes conteúdos também, não só das mídias, dos conteúdos também. É você se apropriar de um tipo de produção, você nomeia com o nome da produção que você se apropriou. Aí você nomeia fanzine e artezine. Se não, você nunca se ligou com o fanzine, você é um aluno de uma escola de belas artes que a vida inteira seguiu o Código Europeu, você vai chamar de livro de artista. Problema de apropriação de lugar, né? Você cria também um lugar de onde você fala. Tenho 2 microzines aqui que a Ana conhece, do Márcio Snow. Microzines. Esse microzine eu não conheço. Microzine. É difícil até manipular ele, porque é muito pequeno, né? Mas assim, é um livro de artista ou um microzine? Ou é um micro livro de artista? O autor vem da área da fanzinagem. É um fanzineiro. Então, é um microzine que ele chama. É bem interessante isso que a Ana falou, a Ana May também. E essa é a questão, a fronteira, né? O meu pós-doc já entrou eu já entrei com esse projeto pensando nisso, nesse limite de fronteiras, né? A gente não tem esse limite, né? Mas é uma característica do fanzine, né? Ele é fugidio, né? Ele não vai no mainstream, é fugidio, a gente acha que é uma coisa, acha que a gente não está sendo ativo, de repente ele volta com esse boom imenso de atividade, é uma coisa muito interessante. Olha, a Kelly aqui manda para a gente um endereço do Núcleo Educativo do MIS, um tutorial de como fazer um fanzine. Eu não sabia que existia. Eu também não. É tutorial, que bom. A gente pode fazer um tutorial também, né, Gás? Vamos fazer nós um tutorial? Vou mostrar para vocês alguns fanzines que eu separei aqui. E para ilustrar também o quão simples é o acesso a isso. Ele está preso com um fio, um barbante, e é um fanzine coletivo de um grupo de desenhistas. Eu sou designer gráfico, gente, eu não sou ilustradora, mas eu participei há pouco tempo no Tobi Otaki de uns encontros de desenho. Fala a diferença que você acha entre designer gráfico e ilustrador, que eu achei ótimo você tocar nisso. É um problema, né? Eu não desenho, eu designo, eu faço projetos. Eu não pego um lápis e faço um desenho. Eu gosto muito do conceito de que o desenho, enquanto instituição, é uma atividade essencialmente humana, né? Ele não existe na natureza. Eu acho isso sensacional. Mas eu me entendo como designer, né? Eu tenho sempre que ter algum projeto me animando por trás. Eu não pego um lápis e faço um registro gráfico, um desenho, porque eu me inspiro. Mas eu pego e participo de um fanzine porque ele tem um projeto e ele tem uma outra justificativa. Aí até eu desenho, até para esse eu desenho, se for, mas eu projeto, né? Eu entendo o negócio do design. Esse é um fanzine coletivo, reúne o trabalho de muita gente, né, que participou ali da Tobi Otaki, mas em termos de material, é papel A4, dobrado no meio,
colado, juntado com os fiozinhos. Esse é um fanzine que é, e a gente tinha um carimbo, a gente tinha identificação, um coletivo. O custo continua sendo baixo com a política da nossa definição. E aí, Ana, eu vou fazer uma pergunta pelas pessoas que estão vendo aí, eu ficaria em dúvida. Mas então, esse aí teria cópias ou é só um original? Pode ter, né? Cópias. A gente fez, pois é, é uma questão também do fanzine, né? A gente fez várias cópias, porque foram 2 meses de encontro de desenhos, com várias provocações para desenhar, mas o resultado final, na exposição final, a gente fez várias cópias dos desenhos produzidos, juntamos e fizemos fanzine, e cada um pode pegar uma edição, um exemplar, para trazer de volta como registro da sua produção e da sua presença naquela oficina. O que eu acho sensacional, né? Porque você sai com os desenhos que cada um desenhou, mas sai com o registro daquele grupo, né? Na forma de fanzine daquele grupo. Eu acho isso bem legal. Outro fanzine, Musiczine 3D. Esse é seu, Gazi? Esse aí é um simples fanzine em A5, que é A4 dobrado no meio, mas tem 2 versões. Tem a versão 2D, que é em papel, e a 3D, que é em papel. A diferença é que é 3D, todos os desenhos aí foram convertidos num software para impressora 3D. Eles estão diferentes do outro da versão 3D, que é 2D. São variações, né, do mesmo tema. O que mais eu tenho aqui? E tem um detalhe, já que você mencionou online. Tem a versão impressa e atualmente eu sempre faço a digital também. A digital é a mesma coisa, ela fica numa plataforma que pode ser aquela plataforma que simula revista, só que tem uma delas que eu não vou usar mais, que é a ISU, que agora ela cobra. Né? Tem outras que não cobram, e tem o site Marca de Fantasia, que como eu sou também co-editor lá com ele, aí ele permite que eu coloque os meus artzines lá na versão online, e lá a visualização é página a página, não é como um fanzine. É um fanzine, mas você não imprime, se você imprimir não vai dar certo. Essa versão aí, a impressa, dá certo para envio de carta, por correio e tal. Então tem diferenças do digital para o impresso, porque quando o autor coloca na internet para imprimir, ele tem que pôr de outra maneira. Você sabe como designer que tem que confrontar as páginas de forma diferente, né? Então é complicado, é um pouco diferente. Sim. Aí eu peguei o que estava mais por cima aqui, né? Fanzinário, homenagem ao fanzine, Dia Nacional do Fanzine, 12 de outubro. Esse é meu também, é legal que você dá como exemplo o seguinte, aí a versão mais barata é preto e branco, na internet tem a colorida. Então, tem essas diferenças, né? É o que temos, não é? É o que temos. O fanzine, por ser barato, ele é preto e branco em geral, mas pode ter colorido. O colorido ainda está caro hoje em dia, né? Eu consigo tirar na UFG lá Xerox por 10 centavos, só que o colorido é 1,50 a página. Então tem uma diferença. Uma bela diferença, não é? Trouxe aqui um fanzine meu também, que é um fanzine que eu fiz agora para amamentação. É isso, né? Ele tem a versão colorida na internet. Sim. É bem diferente dessa versão preto e branco que a gente consegue tirar na impressão. Esse que você mandou recente, né? Esse é o último agora, né? E tem, né? Obviamente que tem, enquanto visualidade, tem a minha contribuição, o meu olhar gráfico, né? Que nessa altura do campeonato, claro que eu podia fazer colagem, mas depende muito do editor, né? Para mim é mais fácil chegar na frente de um computador, de um programa de edição e colar as imagens digitais que eu já encontro. Então não tem jeito. Eu peguei pouquíssimos exemplos, na verdade, porque eu quero que a gente possa produzir, eu quero que a gente tenha tempo da gente produzir o nosso próprio. Esse aqui, você lembra disso, Gazi? Lembro. A gente estava lá no evento, Foi perto da banca em março Tatuí. desse ano,
né? Na banca Tatuí, né? A banca Tatuí é uma banca de livros e tem alguns encontros de fanzine, tem alguns fanzines entre eles. E ele fez uma oficina ali para quem quisesse comparecer, para quem quisesse entender um pouco da lógica de montagem. Então, eles produziram, deixaram à disposição alguns impressos que as pessoas participavam e montavam da maneira que queriam. Tem um fiozinho aqui, né? Mas isso aqui é 4. Olha só. É um A4 dobrado no meio. E além de tudo, tem o pequenininho também. Que é isso, que virou isso, que dobrou para isso aqui. Que também é do Gazi. Eu chamo de minizine esse aí, o outro de médiozine e o outro de zine normal. Eu não tenho os nomes, classificações aí, a gente vai dando uns apelidos aí para classificar. E o microzine, que é o do Márcio Snow pequenininho, né? Agora tem uns zines... Aquele grande que eu tenho do Fanzirim, eu não preciso achar o nome. Quero te dar um exemplo aqui que é interessante. Essa é a mesma disciplina que você fez comigo, agora a última foi HQ Zines como arte. Variou porque tinha um professor comigo que é da área de quadrinhos, fizemos juntos. Uma das discentes, uma das alunas, sofreu problemas de violência, etc., no governo passado, e ela reproduziu mais ou menos isso. E a história que ela viveu no fanzine. E o fanzine que ela criou é diferente, porque ele é uma folha A3, só que ela é cíclica. Você vai lendo assim na horizontal, vai lendo assim. Não, deixa eu ver o lado certo. Peraí. É assim. Aí você vira, lê aqui e vira e lê a última e é cíclica. Então é uma maneira interessante de fazer fanzine também, pensada de outra maneira, né? Que é uma folha A3, em que as imagens são 4 páginas na horizontal contando o relato que a família dela sofreu, mas de uma forma diferente, que é como se estivesse lendo um cartaz horizontal, né? Ou uma... Como é que chama aquelas folhas que você vai desmembrando igual na antiguidade? Papiro, né? Algo assim. Então, assim, são ideias que os fanzineiros vão tendo de fazer os formatos diferentes, né? Olha só. Eu acho que uma das questões muito interessantes é que, de fato, quando a gente sai desse lugar mais engessado e começa a pôr a mão na massa, às vezes a gente percebe algumas soluções gráficas, estéticas, materiais, que são surpreendentes, né? Que são surpreendentes. Esse modelinho de zine eu gosto muito. Eu faço isso. E, por exemplo, no meu percurso aqui do doutorado, a cada momento eu faço um fanzine meu que registra aquele meu momento. E ele vai estar presente na produção, na minha entrega final. Né? Então, são possibilidades, né? São coisas muito interessantes, possibilidades gráficas também, né? Que a gente não reconhece quanto gráfico, mas sim, ele é uma resposta à experiência gráfica que a gente tem. O pessoal conhece esse minizine que você mostrou, o formato aberto? Agora eu ia fazer atividade agora com eles, que é a nossa própria próximo momento. Alguns que já... Quem foi, Daniel, talvez? Quem foi? Alguém já participou de... Sim, eu fiz. Fez? Tem gente aí que isso, foi no mestrado. Foi. Então, ele é uma capa. A minha proposta é que a gente possa fazer e depois possa brincar e fazer o recorte e ter o resultado final. Um fanzinezinho que a gente olha, folheia, 8 paginetas. 8 páginas, pode ter uma no verso se quiser, né? Porque tem gente que inventa de fazer coisa no verso. Porque esse é o fanzine mais barato que tem, né? Lembrando. É o fanzine mais barato que tem. Hoje, pra gente, é o fanzine mais barato que tem. Eu queria colocar uma coisa, uma observação que o Renato colocou aqui no chat. Eu conheço pouco, conheço o Jornal Pasquim, mas conheço pouco dessa história. Ele colocou o seguinte, o Renato: o Jornal Pasquim tem uma diagramação e um design gráfico com muita proximidade do fanzine, apesar de saber que a característica do zine seja mais próxima do formato de revista.
Será que houve inspiração desse perfil mais livre, despojado do fanzine? Eu aposto que sim. Eu aposto que muitas das pessoas ali estavam, bebiam, né, dessa fonte mais independente, mais alternativa. E mais, eles queriam reforçar a sua característica de independente usando esse site. Olha como a coisa vai e volta. Né? Tem uma coisa de um desejo, mas tem uma apropriação também dessa estética. Na hora que ele faz uma estética, ele está dizendo para o leitor, eu sou independente. Olha que interessante. O que você acha, Gazi? Esse fanzine aqui tem um formato parecido com o Pasquim, é um fanzine estilo formato jornal, mas assim tem a ver. E o autor, ele chamava fanzineiros para participarem também. O Pasquim já era um jornal fanzine. Na sua essência, né? No seu objetivo, inclusive, né? Sim, é que eu fiz uma explicação muito rápida de fanzine, né? Ele começou, a Fanatic Magazine, ele começou a ser chamado de fanzine nos anos 40 do século passado, né? Então ele tem a época do movimento punk, né? Ele explodiu nas bandas de cultura alternativa, né? Então, certamente, entre, né, o que fazia o Pasquim, certamente tinha gente que, né, bebeu dessa fonte e praticou o fanzine. E é uma via de duas mãos, né? Porque se apropriar dessa estética menos formal trazia para o jornal um caráter de, olha, eu sou independente. Facilita, né? Nega o establishment, nega, né, a cultura de massa da época. Então, e, por exemplo, quando eu faço oficina de fanzine, quando eu fiz essa oficina de fanzines com esses alunos, muitos, no começo, não gostavam de fazer. Por quê? Porque eles queriam aquele jeito ejetadinho que eles estavam acostumados. Então, eles não queriam a letra deles, eles queriam, professor, eu posso fazer na internet? Fazer meu texto digitado? Pode. Eu também, quem sou eu para dizer que não? Né? Então, é por isso que, assim, dentro da minha pesquisa, me é tão importante esse lugar de reflexão. A gente gosta do que a gente gosta porque a gente gosta ou porque nos foi imposto? Né? O design tem as suas regras, a gente gosta de algumas coisas e gosta de outras porque a gente gosta ou porque a gente está acostumado a ver? Só quis lembrar que o Pasquim era oficial. Eu hoje defendo muito uma arte na escola que ela abranja também inícios do design. Por que os professores não pedem aos alunos para fazerem uma crítica do design gráfico dos seus livros, dos seus livros didáticos? Ninguém pede isso ao aluno. Isso é fundamental para o aluno de qualquer nível. Primeiro, olhar criticamente o material que lhe é dado para estudar nele. Né? Eu acho isso fundamental. Claro. E não estou falando de entrar profundamente no problema de projeto de design, não é bem isso. Mas a iniciação ao design para ele ser capaz de até dizer porque gosta e porque não gosta, entendeu? Isso já é o suficiente. Não é eu gosto porque, sei lá, porque eu gosto. Não é bem assim. Você gostou porque a cor está se identificando com as linhas, porque está muito claro, as linhas são claras, o objeto é claro, ou porque não tem objeto, é abstrato. Por que você está gostando do design gráfico? Né? Então, eu acho isso cada dia. Quem foi o Alessandro que perguntou semana passada, fez a pergunta crucial do nosso tempo hoje. Viu? Ele perguntou o seguinte: como é que é? O que é que vem primeiro na leitura? O vocabulário na inteligência artificial? O que será que vem primeiro? O vocabulário, porque você dita a imagem, né? Ou vem a imagem?
entendeu? Você tem que começar pela imagem, porque ela vai construir um vocabulário. Nem todo mundo tem um vocabulário para comentar uma imagem. E na leitura de imagem, vai levando você a melhorar seu vocabulário, a especificar melhor o vocabulário para poder um instrumento que não é humano, mas que foi informado primeiro, né, entenda a linguagem e a especificidade da linguagem para poder responder para você. Né? Você sabe, Alessandro, que eu andei perguntando a alguns amigos designers isso, essa sua pergunta que eu acho fundamental hoje em dia. Fundamental. E quase todo mundo aceitou que era realmente a leitura de imagem nos falta. Falta muito para a nossa cultura. A consciência dessa leitura, né? Porque, na verdade, a gente está imerso em imagens. E a gente não para pensar em como isso está operando na cabeça da gente no cotidiano, no trabalho, na escola, na televisão, na propaganda, na política. Na política, gente. A política que as pessoas não sabem. As pessoas não sabem o que é isso. Olha, muitos anos atrás, quando a Marta Suplicy foi candidata para a prefeita, eu me lembro que não me lembro quem era o oponente dela, o candidato oponente dela. Mas o programa de televisão, eu olhei e disse assim, ela vai ganhar. Apesar de ser mulher, ela vai ganhar. Por causa da maestria do cenário que tinham colocado na frente dela, atrás dela, entendeu? Era assim, alguém que vai dar importância à natureza, mas dar importância ao meio ambiente construído também. Não era alguma coisa erudita. E o outro tinha a bandeira do Brasil e a bandeira de São Paulo, sei lá, atrás. Eu digo, não, ela vai ganhar, e vai ganhar por causa da imagem, principalmente. Então, hoje não mais se ganha eleição pela televisão, se ganha pelas redes sociais, né? Mas na época se ganhava eleição pela televisão, né? Então a imagem mas hoje cada dia mais a imagem é importante. Não há nenhuma profissão. Eu canso de dizer isso para os meus alunos, já virou estigma. Não há profissão que não precise de imagem. Então é importantíssimo essa leitura de imagem e a produção também de imagem, né? Porque você não vai mais se comunicar só através do verbal, você vai sempre complementar com as imagens. Eu hoje em dia acho que essa aula é uma sequência quase de imagens para você dar aula. Eu vejo mais como... Bom, eu sempre fui fascinada por imagem, né? Eu diria até que eu sou obcecada por imagem. Eu tenho que viver, a minha casa é entupida de imagem, é excesso até. Porque acho fundamental para o cérebro funcionar, a imagem também. Estava fazendo é o Fábio aqui, desculpa não ligar a câmera, gente. Compartilhando aqui também, né? Quando todo mundo falando de imagem e das redes sociais agora, eu acredito que está cada vez mais rápido, né? Isso. E sem essa alfabetização visual, ou pelo menos entender o processo, né? Eu acho que a gente fica muito limitado. E aí é como a Ana falou, será que a gente mesmo tem consciência disso ou a gente é induzido o tempo todo e tá, eu tô sabendo. Então deu para pegar muita coisa interessante até para mim aqui. Obrigado. Que bom, que bom. Eu queria mostrar para vocês, a gente teve, o Gazi pode falar, porque eu só visitei rapidamente, teve agora há pouco, 2 semanas atrás, né, Gazi? O encontro, né, na USP as jornadas de quadrinhos, as 7ª jornadas. Quadrinhos, que eles chamam, né? E, por exemplo, eu tenho um livro aqui que eu vi, inclusive, foi apresentado nessa jornada, Quadrinhos e Abstração. É um livro inteiro de quadrinhos dos mais diferentes tipos. É o Autofagia, né?
Autofagia. Interessante. Eu participo Com dele também. quadrinhos sem texto. Ele tem artigos sobre isso no final, né? Sei. Sim. Mas eu Mas é tenho uma produção de quadrinhos. Alguém aqui pode me segurar um livro. Deixa eu ver, chamar alguém aqui em casa para segurar perto bota perto da câmera, né? Para poder ver. Acabei de ganhar um presente maravilhoso. É o problema do grafismo da arquitetura de Olinda. É um livro só de imagem, uma coisa fantástica, lindo. Vou ver se alguém segura para mim, porque eu não, a minha mão, meu braço e a minha mão direita não estão segurando nada. O livro é pesadíssimo. Não, o livro pesadíssimo, a gente não quer que a Ana May segure, por favor. Para não cair a mão de ninguém. Fiquem, continuem conversando, que eu vou pedir a Iraci para vir aqui. Ver se... Gazi, qual é a edição da Jornada de Quadrinhos? 7ª. 7ª? É anual, não? Agora, de uns anos para cá, é anual. Antes da pandemia se tornou anual. Aí, com a pandemia, houve 3 eventos virtuais. Então, na verdade, é a 10ª, mas as 3 foram em separado. Então, essa é a 7ª, deu continuidade às que eram presenciais. Só que agora é híbrida. Né? Sim. Você segura ali, como é que você vai seguir? Você entra pelaquela cadeira, meu quarto de estudo é entupido, gente. Entupido. Segura ali, ó. Em frente à câmera. Tem que aumentar aqui o dela para eu ver melhor. Assim, sem... Dá para ver, gente? Dá para ver. Vai abrindo ele, vai mudando ele. Vai folheando. Esse que tem aí? Esse sim. Lê um pouco esse livro. Tá, agora posso passar outra folha? Sim. Daí. Qualquer folha. Passa um pouquinho só e a gente vê inteiro. Um pouquinho para trás, Cici, só um pouquinho. Baixa a mão, baixa as mãos. Baixa. Isso, é isso. E agora folheia mais um pouco. Continua, né? Tem os tijolos, o que tiver tijolo aí você vai. Deixa as grades e pega os tijolos. Ó, aqui assim, né? Olha aí, ainda é grade. Os tijolos agora, vê se tijolo tem aí. Combongó, tem coisas lindas de Combongó, que nasceu no Recife. Olha, isso é Combongó. Ó. Isso aqui é Combongó. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Para você ter a ideia de como ele é todo gráfico. Sabe? Mais um e pronto. Mas mostra a capa depois também. Eu não... Mostra a capa que a gente quer ver a capa. Verdade. Não, esse não. Esse está todo preto. Esse está lindo. Que lindo isso. Esse está lindo. Agora mostra a capa que eles querem a fecha. Não, deixa aberto. Nossa, que interessante. Passa um pouquinho, Cici. Um pouquinho mais para cá. Isso. Memórias gráficas da arquitetura de Olinda. É uma beleza esse livro. Que lindo. É isso, memória gráfica. Memória gráfica. Tem mais não? Não, obrigada. Obrigada, Cici. Precisamos você chamar. Sim, senhora, a gente grita. Porque é isso, né? Memória gráfica. Memória gráfica. Se a gente não para refletir, veja, assim, do ponto de vista da escola, a gente acha as crianças pequenas, todas maravilhosas, a gente dá lápis de cor, canetinha, bom, né, um monte de material, na pré-escola. Quando a criança entra no ensino fundamental, agora nada disso é importante, vamos escrever, e só escrever. Faz a migração pro textual e para de se falar a respeito dessa alfabetização visual. Para-se, simplesmente. As crianças param de desenhar, param de fazer arte, param de refletir, param de interagir com a comunicação visual e acham que o que é importante, de fato, é a escrita. Ninguém está dizendo que não tem valor. Não é isso. Na escola média, eu acho que todo aluno de escola média tinha que sair manejando um pouco a capacidade de fotografar imagens e saber a diferença do gravar a imagem
a imagem fixa e gravar a imagem em movimento. Não é só fazendo cinema, não, gente. Nem é sendo fotógrafo. É simplesmente conhecendo a técnica, manipulando alguma coisa de sombra, de luz, de linhas, etc. E para poder entender o cinema, entender a fotografia, para curtir. Você não curte as coisas visualmente se você não consegue vê-las na sua integridade. Né? E aí, quanto ao problema, então, da manipulação de ideias através de imagem, esse é um lado bastante perigoso. Aprender a ler imagens é importante para não ser facilmente manipulado. Isso é importante. Mas, gente, quer dizer, vocês estão em casa? Onde vocês estão? Em casa ou do escritório? Tem chance de ter papel na mão para fazer um pouco? Eu queria fazer uma propostinha de fazer um fanzininho. Vocês têm? Sim. Vamos lá. Quem está disposto, ninguém é obrigado a fazer, gente. Mas... Vou compartilhar, então, a minha... A pergunta, o que eu preparei. Gás, eu vou já lhe agradecer muito você ter aparecido, muito ter vindo, entendeu? Você realmente é uma pessoa assim, de uma capacidade de colaboração fantástica, viu? Muito obrigada. Viu? O Gazi pode falar um pouco do Biographic Zine, né? Ele participou de alguns Biographic Zines junto com o professor Elídio. Uhum. E eu queria propor para nós agora era a produção de um Biographic Zine, cada um no seu canto, contando as suas histórias de vida, as suas histórias pessoais de vida, mostrando do ponto de vista do Biographic Zine, a gente tem como principal meta o autoconhecimento, a partilha de narrativas, o trabalho com texto, imagem. Nada, não é nenhuma grande preparação dentro da autoralidade. Então, a proposta minha é que a gente elabore um texto curto, cada um elabore um texto curto da sua trajetória formativa, palavra-chave, nada, não é uma autobiografia profunda. E elabore também desenhos que representem essa trajetória formativa, né? Então, texto e desenho, no total de 8 inserções ou 8 produções, porque a gente depois vai pensar em fazer esse Biographic Zine e vai partilhar aqui. É uma atividade muito rápida, não tem nenhuma grande... Gabriel, tá tudo certo, Gabriel. Bom, fazemos cada um. Você quer falar algumas palavrinhas sobre o Biographic Zine? Não, eu queria sugerir, Ana, porque tem gente que o desenho afugenta, né? Dificuldade. Poderia misturar com recortes, colagens também, né? Que a experiência que eu tive com o Elídio, alguns desenharam, mas tinha alguns que usavam, por exemplo, tinha uma professora que gostava de fotografia. O que ela fez? Ela utilizou fotografias da vida dela e outras também como imagens. Só que ela xerocava as fotografias, dava um efeito de desenho. Então, assim, pode fazer uma mescla, né? A gente precisa definir agora, e a Ana me orienta como ela quer fazer. Se a gente vai fazer agora, a gente vai fazer numa folhinha de A4. Se a gente vai começar agora para finalizar no próximo aula, aí eu posso deixar para explicar essa dobradura na próxima aula. Não dá para explicar a dobradura agora? Dá. Melhor. Eu também, né? Então vou fazer isso. Cada um fazer em casa e já trazer pronta para nós. Porque a gente lida contra o tempo nesses cursos. Eu acho que o tempo é curtíssimo. Quando eu vejo, eu já estou no fim do curso, não dei metade do que queria dar. Não é dar, não conversei metade do que eu queria conversar. E é uma loucura isso. Não, então eu mostro a dobradura agora, isso, né? E fica com esse
com essa história dessa devolutiva no próximo encontro, não tem problema nenhum. Eu gosto muito de fazer, eu vou mostrar então como é que a gente faz a dobradura. Vocês estão livres hoje de fazer. Pessoal, antes disso, eu quero partilhar uma última imagem para explicar visualmente como é que a gente vai, como é que vai dispor o material. Vejam que ela tem uma numeração que representa a ordem de visualidade do material. 1, 2, 3. Veja que ela fica de ponta cabeça. Depois a gente vai precisar montar seguindo essa ordem. Por isso que eu pedi 8 inserções. Pode ser 8 textos, ou pode ser 8 desenhos, ou pode ser 8 frases, ou pode ser 8 colagens, não importa. A minha proposta é que sejam 8 inserções para a gente colocar uma em cada quadradinho desse, e essa é uma das possíveis leituras que a gente vai ter nesse minizinho. Então, a gente pode depois repetir. Eu posso distribuir, eu posso deixar lá no WhatsApp também. Quem quiser fazer agora pode fazer. Dobre no meio, bem dobradinho. Gazi tá careca de fazer isso, né, Gazi? Vou fazer um também. Dobradinho demais. Bem dobradinho. E dobre no meio, aqui no comprimento também. O grande objetivo é vincar esse papel. Então, a gente tem um papel vincadinho, certo? Bem vincadinho. Eu costumo pegar essa metade e dobrar. Vamos ver o que a gente vai fazer aqui. Pode dobrar mais uma vez. Vamos dobrar mais uma vez? Se estiver bem vincadinho, dá para dobrar mais uma vez. O gás está adiantado. Mas eu dobro meio irregular mesmo. Não ligo muito para isso, não. Mas eu sou aquariana e eu sou certinha. Eu gosto de dobrar bem dobradinho. Tem que dobrar mais uma vez, gente, ó. Tem que dobrar mais uma vez. Bem dobradinho. Olha, atenção, capricho, a professora ali, a Daniela já fez. Bem dobradinho. Tô feito o Gazi. Já que o Gazi, que é o mestre, que é o grande mestre, diz que tanto faz não dobrar muito. Eu não ligo. O fanzine tem a liberdade, né? Não é verdade, tem que dobrar direitinho. Aí você tá tirando a liberdade do fanzine. Não, senhor, tem que dobrar direitinho. Tá na aula aqui, vocês obedecem a professora. Dobrem bem direitinho. Tem que ter um pouco O fanzine tem que ter um pouco de... Eu vou pegar uma tesoura, gente. Um minutinho só, que a tesoura devia estar aqui, não está. Um minutinho. A minha tá aqui ao alcance. Deixa eu ver se eu acho um para mostrar. Eu tenho uma, não sei se funciona. Pelo jeito, já está enferrujado. Dobraram todos? Bem dobradinhos? Bem dobradinho. O que é importante é o vinco tá bem dobradinho, tá? E não é de qualquer jeito que nem uns e outros. Olha, a abertura tá aqui, tá? Vão pegar a tesoura e vão cortar no lado da dobra. Não do lado da abertura, no lado da dobra, em cima do vinco. E vai cortar só até a próxima dobradura. Ó. A abertura tá para cá. Vão cortar aqui. Isso, ó, a Elô fez certinho.
De maneira que a gente fique com um buraquinho. Gazi, você está gravando isso, Gazi? Sim. Essa imagem. O segredo está aqui, gente. Ó. Aperta, dobra aqui e faz. A lousa fez caneta. Assim, ele faz assim com o teu material. E dobra. Renato fez, Renato? Vai cortar o lado errado, Renato. Renato, cortou, Renato? Não, eu ia cortar agora, eu fui pegar a tesoura. Ah, Renato, olha só. Você vai cortar aqui, ó. Ó, ele tá assim, ó. Isso. Dobra, isso. Pega esse lado aqui, certo? Exatamente. O lado da dobra. Isso, Eu corto até a metade. Isso, eu corto até a metade, exatamente. Pegou certinho. E depois que cortou, Aí faz o caderninho. sanfonou, tá pronto. Fez a sanfoninha. Vai ter uma das dobras, ela vai ficar, vai ter que você tá refazer o vínculo direitinho, né? Por isso que é importante dobrar direitinho. Olha lá, a Daniela já fez o desenho dela. Aí cortei. O meu é um minizinho. Desculpa, Ana. Aí, Olha lá, Renato atrasado. Tem sempre algum atrasado na turma. acho né? que sou eu. Olha lá, Renato, faz isso. Ó. E aí como é que você faz para enumerar, Ana? Renato cortou errado, gente. Renato cortou errado. Estou errado? Não. Eu tenho outra folha aqui, eu já tenho um backup. Renato cortou errado. Eu já tenho um backup aqui, ó. Relaxa, relaxa. Cortou. Renato, o que você tem que fazer, Renato? Ó. Ah, entendi agora. Mais uma máscara Demorei. aí, ó. Uma máscara, tá bom. Eu faço rapidinho aqui, galera. Vai, Renato, direitinho. Mas aí, Ana, como é que você Não faz? foi um aluno aplicado. Ele atuou tão bem aqui contribuiu aqui no chat e tudo mais, mas cortou errado. Mas cortei errado. Cortou errado. E Rapidinho. aí, a gente tem de maneira tal que se a gente numerar é o modelo, a gente numera. Tem um caderninho. Pega uma caneta e faz 1, 2. Numera as folhas. 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Tudo numerado. Na sequência. Na hora que a gente abre, a gente entende como é que está a ordem, como deve ser a ordem da montagem da gente. Sim. Gente, isso é design gráfico puro. Mas aí, Ana, não é melhor eles enumerarem a lápis embaixo se eles forem já desenhar? Só para lembrar. Eu guardo de modelo, aí eles vão viajar, não vou ter, né? Tanto faz. Tanto faz. A gente pode, por exemplo, eu posso ir num programa e seguir essa ordem de inserção, ou eu posso pegar esta folha e fazer a minha intervenção diretamente nesse material. Ou, se a pessoa quiser fazer em separado, cortar e colar, mas ela tem que fazer nesse tamanho ou reduzir para caber aí, dá mais trabalho. Exatamente. Eu costumo fazer meus desenhos no papel, escaneio, e aí Fala, Alessandro. Não, eu só tô expondo como é que eu faço atualmente. Eu uso um programa que pouca gente usa, que é o PowerPoint. Por quê? Porque eu configuro ele nesse tamanho aí, e aí eu pego minhas artes, que geralmente são feitas na mão, escaneio, e lá já estão escaneadas e salvas no meu HD, puxo ela no PowerPoint, diminuo e jogo lá, já está dividido em 8, e pronto. Eu faço ele assim. É o professor da pós-doc, mas ele não é designer. De design, de programa, eu uso o que eu tenho, mais fácil. Antigamente eu usava o CorelDRAW, ficava louco com isso.
parei com isso. Legal. O CorelDRAW é uma coisa de designer. Né? Mas me deixava enlouquecido. Não era uma coisa legal para mim, para eu usar, não. É mais fácil para mim o outro. Mas antes disso, eu usaria tudo xerocando, reduzindo e colando antes do computador ou antes de eu ter impressora. Eu faria tudo na mão. Se a gente quer pensar em reprodução, a gente vai reproduzir, e essa é uma das características do fanzine, a gente vai reproduzir assim, para depois dobrar, para depois distribuir. Eu peguei um aqui que não é meu, Ana, que é de uma fanzineira, que é bem bacana, que é o Zureta, é da Regi Munhoz. E aí é legal que tem a sequência aqui dos desenhos dela, né, da história. E no final, a última página, ainda ela coloca os dados dela. Não precisou das 8, ela usou 7 só. Mas, e ela não usou o verso também. Ela é uma fanzineira quadrinista que está sempre nesses eventos de fanzines, feiras independentes. É amiga da Tina Kurtz, inclusive. Então, sensacional. Fala, Alessandro, o que você ia perguntar? Não, era isso que o Grazi falou, é que ele usa o PowerPoint. Eu ia perguntar se eu usava o Illustrator, Photoshop, essas coisas. Mas é uma coisa que eu fiquei pensando, se é mais interessante, né, utilizar uma ferramenta gráfica ou fazer isso à mão. Então, porque assim, eu já desenhei muito, mas há muito tempo atrás, eu não lembro mais, não desenho tanto hoje. Mas é uma coisa interessante de talvez fazer um processo de lettering, tipografia, essas coisas, e pintar e desenhar. Uma das coisas mais legais do fanzine é justamente isso, né? Na verdade, você faz aquilo por onde você se sente mais confortável, né? Com a ferramenta que você tem acesso. E, por exemplo, se você está pensando numa reprodução disso, hoje em dia, você precisa pensar como é que você... Porque para reproduzir, você vai precisar chegar nessa base. Uma matriz, né? Essa matriz fechada assim. Para depois dobrar, para depois cortar, para depois montar. Então, como é que você faz essa matriz? Você pode fazer... Olha lá, o Renato está chegando agora. Yes! O Renato chegou. Dobrou agora, Renato? Fez o caderninho? Né? Mas então, ele está dobrando errado no final, hein? Não tem que dobrar errado. Não, na hora de fechar é assim, ó. Você tem que fechar assim, ó. Ele não fechou assim, só estou fazendo essa observação para ele. Você não fez? Você não fechou, Santoninho? Não faz o caderninho, Renato? É porque tem gente que não está acostumado e fecha dobrando assim, ó. Eu fiz isso, mas agora eu já estou fazendo certo, pessoal. Beleza. Renato. Obrigado. Renato, faz seu caderninho direito do fanzine. Agora saiu, galera. Olha lá, que bonitinho. Obrigado, Gazi. Muito bom. Gazi me pegou no pulo. É um erro comum de quem não está acostumado, porque a gente dá oficinas, eu, a Ana, a gente olha assim, a garotada não está acostumada, vai dobrando errado. É verdade. Obrigado. E tem uma outra coisa que depende como você dobra, a ordem, depois quando você abre, ela às vezes aparece em um lugar diferente. Também, já reparei. Tudo bem, não tem problema nenhum. O objetivo, no fundo, é ficar com esse caderninho. Se você está usando um A4, se você usa um A3, o caderninho é um pouco maior. Dá para reproduzir também muito fácil, é muito bacana de reproduzir a partir do A3. E depende de fato como é que você vai reproduzir, né? Se você quer fazer uma matriz absolutamente na tesoura, né? Na colagem, mas depois a reprodução você vai precisar essa abertura aqui, né? O que às vezes a gente observa é que algumas páginas pode ser um desenho duplo inteiro. Já fiz isso também. É possível, né? Algumas páginas elas são uma sequência. Então você pode fazer um desenho, só precisa tomar cuidado mesmo para não fazer, para olhar direito na hora de montar a matriz, para que ele fique no lugar certo, né? Mas é possível fazer desenhos duplos também, não tem problema nenhum. E algumas pessoas, quando sofisticam, às vezes a ideia inicial é o caderninho, as 8 páginas, mas nada impede que você pegue
faça alguma outra interpretação no verso do material. Mas você corre a risco que deve ser cortado no meio, porque é um outro desenho, né? Não está seguindo a escritura de cada um. Ana, achei um aqui que não é meu, que tem fotos, que eu acho que chega um pouco a ter a ver com alguma coisa do biográfico também. Né? Uhum. E tem um pouco dessa página dupla. Tem texto, olha só, e usando duplo, tá vendo? Legal, ID, tem o nome dele no final. E no meio tem essa, na sequência tem a página dupla. Esse fanzine hoje é o modelinho mais tem de tudo quanto é formato. Essa é uma proposta, né? Tem de tudo quanto é formativo. Com costurinha. Esse aqui ele tá grampeado. Esse aqui é um quadro. Sim. Grampeado no meio. Depende de como a gente quer montar isso. Eu fiz já, Ana, em A4, em A5, como esse aí, e a mesma versão no minizine. Tem alguns meus, tem duas versões. Tem ele em 8 páginas pequeno e tem também como minizine, como zine normal. Já cheguei a fazer também assim. Né? E a gente é interessante, em termos de contexto escolar, é interessante fazer uma construção coletiva, né? Cada criança cuida de uma parte. Aí você vê uma diversidade de grafismos e de intervenções e de se colocar, né, nesse fanzine coletivo e nesse raciocínio gráfico, nessa autorreflexão, com uma certa autoralidade. É muito interessante, né? A criança se apropria. A gente no Lima fez uma temporada que fez Feira de Ciências. Alguns alunos meus distribuiu fanzines com o conteúdo da Feira de Ciências que eles tinham pesquisado, e eles fizeram um varãozinho sensacional, fizeram um varãozinho com os fanzines, um varão de fanzines. Não tinha os fanzines pequenininhos, mas não tinha um varão com os fanzines postos com o conteúdo de ciência deles. É isso, né? Não se encerra, não é uma atividade que se encerra, é uma atividade que está sempre cutucando, está sempre provocando esses alunos a se colocarem criticamente. Eu acho que talvez essa seja uma das características mais incríveis do fanzine, né? Que dá essa autonomia da autocrítica, né? Da autorreflexão, da autonomia, de fato. A nossa turma fez um zine coletivo, não? Não. Não lembro, não foi não? Acho que foi, com o Beralto. Você não estava na mesma turma do Beralto? Do Alberto? A gente fez um... Fez celulose virtual. Achei ele aqui no... Peraí, eu vou pôr o link aqui do Marca de Fantasia para quem quiser consultar. Tá bom. Marca de Fantasia. Lá no Amorim você fez cada 2 crianças fazendo um zine, foi? Não, cada uma fazendo um. Depende. Pro fanzine, ele era um fanzine coletivo, ele era um fanzine da turma, da escola, que eles produziam e depois distribuíam. E depois a gente percebeu, depois eu fiz algumas outras oficinas, né? Então, na oficina de criar pernas, que andou sozinho, não estava mais comigo. Na oficina da Feira de Ciências, uma turma produziu internamente lá os fanzininhos da Feira de Ciências, do tema que eles estavam apresentando, e eles distribuíram entre eles. No final do ano, na turma de 8ª série, que é o atual nono ano, nunca sei, a última turma do ensino fundamental, eles tinham um negócio que é um pré-TCC. Eles precisavam fazer um trabalho de conclusão do curso ensino fundamental. Cada um ia pesquisar o assunto que queria. A gente teve um ano que os alunos se organizaram
e fizeram um fanzine coletivo, cada um falando do próprio tema de conclusão do curso. Para os alunos do 7º ano que estavam chegando, que iam passar aquilo no final do ano, para mostrar o que era o TCC. Ótimo. Porque teve uma notícia meio chata, meio triste. Fizeram diz que o Itaú Cultural faz muita pesquisa, né? Não é ainda eles não terminaram a pesquisa, mas uma pessoa que faz parte da pesquisa me disse que eles estão encontrando com mais frequência agora as impossibilidades do primeiro emprego. As pessoas jovens saem do ensino médio e vão para o primeiro emprego e, em geral, saem por razões de inadaptabilidade social, não se entenderem com os outros para trabalhar. Diz que esse é um dos elementos essenciais agora para a empregabilidade, seria isso. Então, querendo voltar. A pessoa conversava comigo sobre isso. Se eu tenho notícia de pesquisas em artes que mostram que a arte desenvolve a capacidade de trabalhar conjuntamente. Eu venho trabalhando nisso agora, pesquisando as possibilidades mais amplas do coletivo, do trabalho coletivo, para o desenvolvimento da criatividade individual, né? Então, eu estou atrás de pesquisa nesse sentido e estou interessante isso. O fanzine ele tem essa característica, né? Assim, ele tem essa produção autoral, mas ele também permite esse pequeno grupo de editores, digamos assim, que trabalham conjuntamente, né? Não precisa ser só num trabalho pequenininho assim, mas pode ser num trabalho, né? Numa folha que é dividida, que é baratíssimo e que vai necessitar o trabalho coletivo, vai pedir, né? Essa pesquisa que a Ana falou e que você está mencionando do fanzine tem um dado muito interessante, que eu estou no fanzinato desde meados da década de 80. O fanzinato não pressupõe que você seja um concorrente. Você é um coadjuvante, você é um amigo do outro, porque vocês trocam ideias. E aí o fanzine vai pelo correio, vem pelo correio, não é cobrado do outro o que é cobrado no sistema oficial. Então o fanzine e o fanzinato e a maneira de trabalhar e pensar como lidar nesse aspecto faz com que a gente seja mais copartícipe e mais amigo do que no sistema oficial. Isso não existe um trabalho sobre isso, mas isso é algo que vem envolvendo todos os fanzineiros e a gente vem pensando isso por algumas décadas, e eu nesse meu pós-doc cada vez mais tenho colocado esse reforço de que o fanzine faz com que a pessoa pense o outro como um amigo, como alguém que é igual a ele e não concorrente, porque não há uma concorrência daquele que é superior, não está no sistema oficial de concorrência. Então, eu esqueci até de dizer isso quando eu falei sobre fanzine anteriormente, reforçando que tem um ponto positivo. Por isso que o Elídio, o professor falecido, criou o Biographic Zine, primeiro para autoconhecimento do próprio mestrando, doutorando que estava fazendo pedagogia, né? Estava se especializando nisso. Mas, ao mesmo tempo, para ele se autoconhecendo, ele também seria uma pessoa melhor para com o outro. E ele viu que o fanzine permite essa troca de ideias e troca de fanzines. Então foi por isso que ele criou o Biographic Zine como uma extensão do fanzine, e os fanzines promovem essa amizade. Eu tenho amigos que eu não conheço até hoje, por exemplo, do Norte, por causa do fanzinato, nunca os conheci ao vivo, né? Mas a gente continua sendo amigo por causa dessa troca de fanzines, né? E de trabalhos, porque você envia uma história em quadrinhos para ele lá, e ele é um fã editor, ele publica, e ele te manda de brinde, entre aspas, um exemplar porque você participou. Então tem essa coparticipação que é em paralelo a todo o tecido social do que a gente desenvolveu de concorrência. Isso é bem interessante também.
Ô, Gazi, você diria que o primeiro texto do Biografizine saiu nesse livro? O meu com Ilídio, a primeira vez que isso foi colocado como pesquisa para divulgação foi aí. É nesse livro, né? Eu vou ver se eu acho um PDF dele e mando para a turma que quiser. Se achar, eu vou gostar muito. Eu devo ter, né? A capa está um pouco diferente. Eu tenho o PDF tanto do artigo como do livro. Porque eu participei. Tá. Primeiro preciso achar o ano que foi, porque aí está na minha pasta daquele ano. Mas eu acho que é 2010, antes até. Não, depois talvez. Não, 2011, antes. O Demetrio me mandou em 2011. Tá, deve ser, né? Eu vou achar. Nessa época, né? Meus queridos, eu vou deixar vocês. Mas agradeço muito, tanto a Ana quanto ao Gazi, e vou passar essa semana na maior. Eu detesto esse negócio de marcar em cima da hora, detesto ficar assim na incerteza se a gente vai para o museu ou não vai para o museu, mas não tem jeito, depende dos outros, você não pode fazer outra coisa. Então, esperem a minha mensagem, se a gente continua aqui, entendeu? Ou se a gente vai para o museu. Tá bom. Gravou o Gazi nossa aula? Sim. O Gazi gravou nossa aula. Gravei. Só uma pergunta para Ana Mai. Parabéns, Gazi. Sim, só uma pergunta rápida. A Ana vai para a Ampap esse ano ou não? Eu não, Gazi, eu não posso, querido, não estou ainda. Eu fiz um teste indo para o Recife. Faça essa pergunta para ela, que ela é capaz de dizer, vai, eu vou. Para fazer metade do congresso ótima, trabalhando uma maravilha, a outra metade no hotel, com a perna inchada, botando o cheiro, só saía de noite, porque tinha que jantar, né? Tinha que comer, aí aproveitava e marcava com os amigos que eu não tinha visto ainda, e ia comer. Então, agora avisei para a Papo, gente, espera mais um pouco, porque não tem jeito. Não. Eu disse para eles, olha, eu ofereço, mas não recomendo falar pela internet. Eu sinto que é diferente. A minha neta que nota, ela disse, você em público é muito melhor do que pela internet, porque você fica animada ali com o povo ao redor de você. E na internet eu não vejo você animada. Ela tem toda razão. Gazi, por último, você vai ter um evento na Universidade Federal de Goiás de fanzine, que é o prêmio agora em novembro, não é? Tem uma exposição chamada Exposine Internacional de fanzines dentro de um festival chamado Festival de Arte Ciberpagelanças. Tem esse nome esquisito porque o mentor é o meu supervisor, o Edgar Franco, que ele é considerado o Ciberpagé, ele é um artista multimídia, né? E ele criou esse evento. O fanzine é uma espécie de pagelança. Ele também é quadrinista, fanzineiro, E aí eu sou encarregado de montar a exposição, que é com varais, né? Agora a gente recebe fanzines do Brasil e do mundo. O ano passado veio um monte da Itália, né? Espero que venha de algum outro país agora. E a primeira vez vai haver um concurso agora também. Eu posso depois mandar o link para a Ana, ela manda para todo mundo. Quem quiser participar pode mandar o fanzine. Se pudesse participar com o fanzine nosso aqui da turma. Pode participar simplesmente expondo, e quem quiser participar do concurso aí manda 2. Mas vai estar tudo no edital. Quem quer só participar, manda 1. Participar da exposição. Você está aqui em São Paulo ou está lá em Goiás? Nesse momento estou em São Vicente, São Paulo, mas semana que vem já vou para Ampap, e de lá já volto para Goiás e fico até dezembro em Goiás, para acabar o pós-doc. Se quiser ir em São Paulo, dia 3 de outubro, podemos todos nos encontrar. Vai ser a premiação da Associação Brasileira de Críticos de Arte. E vai ser no Sesc Vila Mariana, às 7 horas da noite. Então, todo mundo pode se encontrar, se você estiver por aqui. Eu fiquei muito feliz que eu ganhei o prêmio de arte e educação. Fiquei muito parabéns, feliz. Ana. Infelizmente, eu vou estar em Goiânia, não tem como, porque eu estou na reta final do pós-doc, mas eu parabenizo, e depois mandarem um link para ver como foi o evento, vai ser interessante também. Abraços para todos vocês. Gente, foi ótimo. Obrigada, viu? Beijo, muito obrigada. Tchau, gente. Agradeço a todos. Obrigado, Ana. Obrigada. Valeu. Foi ótimo. Obrigada.